Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho essa pílula inspiradora do bem nesse Dia dos Pais, um dia muito especial para todos nós, não é? Muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida, todas as famílias que abrem as suas portas com tanto carinho, né, para escutar o nosso Evangelho. E hoje, meus amigos, se vocês me permitem, eu gostaria um pouco de falar o coração de todos os pais. E embora eu saiba que mais de 80% de quem recebe as nossas pílulas são mulheres, o número é esse mesmo, é bem grande, né? Todas vocês só vieram a esse mundo e estão me escutando agora porque houve um pai envolvido no processo. Já te contaram como é que você nasceu, né? Mesmo que seu papai já tenha desencarnado, mesmo que seu papai não esteja nesse plano, outros o papai está nesse plano ainda, é muito importante a gente entender esse papel importantíssimo, né, que a figura paterna exerce na nossa sociedade e o porquê, né, da bondade divina colocar a sua presença junto naturalmente da mãe para que haja um equilíbrio fundamental, né, nas nossas vidas, na nossa formação, para a gente aproveitar a nossa encarnação. Já te ocorreu esse questionamento? Por que, né, que Deus, enfim, desejou que nós tivéssemos um pai e uma mãe? Estou falando sério. Bem, Deus sendo Ele quem é, podendo criar tudo de qualquer jeito, Ele podia ter desenvolvido uma outra forma para que cada um de nós, né, nascesse, concorda? Mas não, quis Ele que nós tivéssemos duas referências, pelo menos no mundo de provas e expiações que é o planeta Terra, essa é a nossa referência. Ninguém entra no planeta sem a figura paterna e materna, né? O pai pode ser omisso, o pai pode ser irresponsável, o pai pode sumir, mas ele participa da concepção. A mãe pode ser omissa, a mãe pode ser irresponsável, a mãe pode querer abortar o filho, a mãe pode até dar o filho na hora que ele nasce, mas ela participa do processo da concepção. Quer dizer, ninguém entraria no nosso planeta, né, não fosse pelos nossos pais. Bem, até Jesus passou por esse processo. Então, dito isso, meus amigos, é lógico que a responsabilidade que nos cabe é muito grande. E honrar os nossos pais é um dever de todos nós, não é? Quando a gente pensa na figura paterna, nós estamos pensando na figura, né, que para muitos lares é a referência de conduta, de moralidade, né? Para muitos lares seria a referência da parte espiritual, para outros lares seria a referência daquele que coloca comida em casa. Mas honestamente, eu fujo dessa visão machista de que o homem tem que ter um papel XYZ. Não, não é assim, né? Nós sabemos que o espírito não tem sexo, não é? Que nós reencarnamos ora como homens, ora como mulheres, exatamente para desenvolver essas polaridades que vão nos fazer evoluir. E é claro, né, gente, que na sociedade moderna, com as famílias com configurações diferenciadas como nós temos hoje, nós não podemos mais afirmar que o papel do homem é XYZ. Não, o papel daquele que desempenha paternidade é amar como pai. Então é lógico que quando a gente fala do Dia dos Pais, que é tão importante quanto o Dia das Mães, né, nós estamos na realidade relembrando a importância que aquele que ocupa o papel de pai tem na sociedade. Por exemplo, muitas vezes aquele que ocupa o papel de pai numa determinada família nem é o pai biológico, é o tio, não é verdade? Às vezes é a mãe. A gente brinca, são os pães, né, que é a mistura de pai com mãe, porque às vezes o homem se escafedeu, não é verdade? E a mãe teve que assumir o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, já que ela às vezes não conta com uma outra pessoa que assuma esse papel. Talvez essa mãe seja viúva e também assuma esse papel por causa da viuvez. Muitas vezes o papel de pai é ocupado por uma outra pessoa, né? Que não necessariamente o próprio pai. Eu citei o tio, mas pode ser uma outra pessoa, pode ser um amigo, né? Pode ser uma amiga nos lares homossexuais. Então, assim, pode ser uma mulher, né, que ocupa o papel paterno. Então, o que eu quero dizer? A configuração familiar do século XXI nos mostra que o importante, mais do que nunca, gente, é o amor. O amor que educa, o amor que cuida, o amor que protege, o amor que envolve é fundamental. Independente do nome, da nomenclatura, né, que a gente dá, a função, a pessoa que exerce essa função, é o amor que transforma.
Então, nesse Dia dos Pais, você certamente reconhece quem cumpriu esse papel na tua vida, não foi? Você certamente sabe quem é que é importante para você. Talvez seu pai biológico não esteja do teu lado. Talvez ele até esteja encarnado, mas tenha sido omisso, e talvez uma outra pessoa tenha ocupado essa referência. Então honre. Honre seu pai biológico, porque você veio à Terra através dele, independente, né, se ele cumpriu ou não cumpriu com o dever que se esperava, mas pelo menos ele colaborou para que você aqui estivesse. E mais do que nunca, honre aquela pessoa, sabe, que ocupa esse espaço vibracional, né, de afeto, de amor, de carinho, para ser o seu pai. E é você que é pai, especificamente um grupo menor do que escuta a pílula, né? Mas a você que é o papai, parabéns pelo seu dia também, que você o honre da melhor maneira possível, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, aproveitando esse presente. Amo a ideia de poder viver a paternidade de humano, de animal, eu brinco, da natureza, é muito bom, né? É algo que não tem preço, é uma aprendizagem única, dá um trabalho, mas é um delicioso trabalho, abençoado trabalho, não é verdade? Gente, um beijo grande para todos vocês. Daqui a pouquinho tem meditação de cura e autocura no Evangelho no Lar, não perca, sabe? É o aprofundamento do tratamento à distância de sexta-feira. Estou lhe esperando, né? Te aguardando, tá bom? Feliz Dia dos Pais aí a todos vocês. Um beijo grande, gente. Luz e paz. E você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos. Feliz Dia dos Pais. Até muito breve.